Olá, tudo bem? Meu nome é Juliane e iniciaremos mais um vídeo aqui no Apreenda, no módulo 4 das instituições operadoras. Neste em específico, nós falaremos um pouco mais a respeito das corretoras e das distribuidoras de valores mobiliários. Caso você ainda não seja inscrito, venha fazer parte do Apreenda, clique no botãozinho vermelho e inscreva-se. E além disso, aconselho que sempre deem uma olhada na descrição do vídeo, em que eu deixo links, eu deixo o índice de cada ponto dos assuntos que serão tratados nos vídeos, tá bom? Então vamos começar mais um vídeo, já estamos chegando na metade do módulo 4. Antes, propriamente, de começar o nosso vídeo, eu gostaria apenas de fazer um convite para vocês. Sigam o nosso perfil lá no Instagram, que é ApreendaDM, igual está aparecendo aqui na tela. Lá eu posto dicas, tem testes toda terça-feira. Então, para quem está estudando, principalmente o Sistema Financeiro Nacional ou temas correlatos à administração, seria bem interessante que vocês nos acompanhassem por lá também, tá bom? E a agenda, então, deste vídeo vai ser a continuidade do nosso módulo 4 dos operadores do Sistema Financeiro Nacional, e a gente vai falar mais especificamente das corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, o que é de diferença ou o que não existe mais de diferença entre elas, tá bom? Então, a gente já conhece bem todo esse diagrama aqui que eu sempre falo, porque ele tem que estar mapeado na nossa cabeça, que trata-se da estrutura do nosso Sistema Financeiro Nacional, que a gente tratou em profundidade lá no nosso módulo 1. A gente já passou pelos órgãos normativos, pelos supervisores, e a gente está dentro de operadores. E nas aulas anteriores, a gente já falou dessa parte aqui dos bancos, caixas, cooperativas, fizemos uma introdução. Se vocês ainda não viram, eu peço por gentileza para vocês acessarem a nossa playlist e conferirem, porque são temas que caem bastante em prova, tá? E então, nesse daqui, a gente está agora nessa parte aqui, que vamos falar das corretoras e distribuidoras. Esse daqui, a gente tem uma peculiaridade, porque percebam que as corretoras e as distribuidoras, elas estão aqui mais para o lado esquerdo da tela. Então, o que vem à nossa mente? Que está apenas subordinado ao Banco Central do Brasil, que eu já até comentei com vocês que é essa parte aqui, né, da moeda, crédito e capitais e câmbio, que vai ser mais aprofundada dentro do nosso curso. Entretanto, perceba que ela está subordinada tanto à CVM quanto ao Bacen, tá? Então, isso daqui pode vir muito como peguinha de prova, porque a gente lembra da estrutura, daí a gente vê que ele está mais para o lado esquerdo, daí a gente associa diretamente a hierarquia. Mas essa daqui é uma exceção dentro do nosso sistema financeiro nacional. As corretoras e distribuidoras, grave, olha, estão subordinadas tanto ao Banco Central quanto à Comissão de Valores Imobiliários. Isso aqui tem que ficar bem claro na nossa mente para que a gente não caia em peguinhas de prova. E a gente vai até entender pela essência do que as corretoras e as distribuidoras fazem, a gente vai entender por que existe essa subordinação a essas duas entidades supervisoras, tá? E vamos só relembrar, né? A gente viu lá na nossa primeira aula do curso. Lembra que eu falei que existia, né, uma divisão dentro do nosso sistema, do nosso setor, né? Que daí a gente viu o setor financeiro e o setor real. Dentro do setor financeiro, a gente tem o mercado monetário, o mercado de capitais, o mercado cambial e o mercado de crédito, tá? Então, aqui eu subtraí o mercado de crédito, porque neste momento ele não vai nos interessar, tá? Mas a gente está muito ligado aqui, agora nesta aula, ao mercado de capitais, tá bom? E aqui o mercado de capitais, portanto, a gente tem operações sem o quê? Sem prazos definidos. O que a gente tem? Dentro do mercado de capitais, o que se transaciona? Se transaciona cotas de capital de empresas. Isso tem que ficar bem claro. Então, lá no mercado de capitais, a gente vai transacionar cotas de capital de empresas e vai se tipificar esse mercado de que forma? Por riscos maiores. Isso daqui eu frisei bastante para vocês, porque o que acontece? Quando existem riscos maiores, vocês atentem-se na questão, porque geralmente vai estar ligado ao mercado de capitais, vai estar ligada à CVM, mas nesse caso em específico aqui, também pode estar ligado ao quê? Às distribuidoras e corretoras de valores imobiliários, porque existe essa participação que a gente vai verificar dentro do mercado de capitais. Agora vamos lá, a gente tem esse desenho aqui, a gente já se lembra que a gente tem os investidores, que são aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro, e a gente tem os emissores, que são aqueles que têm um pouquinho menos de dinheiro, ou estão querendo dinheiro, né, naquele momento. E daí o que acontece? A gente conhece como nome de agente superavitário
superavitário. E a gente também conhece pelo nome de agente deficitário. Mas a gente já viu também lá nas aulas anteriores que dentro do mercado de capitais, esses nomes eles são subtraídos e a gente chama de investidores e emissores. Ok, então eu sou uma investidora, eu quero comprar cotas de uma empresa, vamos dizer da Petrobras, né? Vamos dizer, eu quero comprar ações da Petrobras, quero ir lá e comprar ações, papéis imobiliários, né, da Petri 4, por exemplo. Vamos dizer. Eu posso simplesmente ir lá na B3, que é a nossa bolsa de valores, né? Eu posso ir simplesmente ir lá e comprar diretamente desse agente deficitário. Eu sei quem ele é. Por exemplo, eu quero comprar 10 ações, ou um lote padrão lá de 100 ações da Petrobras, e tem alguém, né, pode ser até aqui dentro mesmo do meu condomínio, que esteja operando, e queira também vender essas 100 ações da Petrobras. Eu sei quem é essa pessoa? Não, eu não sei, porque lembra-se, né, o quão difícil que seria se eu tivesse que achar pessoas que quisessem transacionar a mesma quantidade de dinheiro, de papéis, né, comigo. Então, para isso, eu penso assim, então eu vou direto lá na Bolsa de Valores, vou lá na B3, né, e vou operar e vou conseguir comprar lá do agente deficitário, por exemplo, porque eu quero investir, quero comprar papéis da Petrobras. Não, não existe isso. Eu não tenho como ir direto a B3 para realizar essa compra. Ela é um sistema, né, que vai compreender, mas eu não vou a B3. Eu vou em outro lugar. E aqui a gente vai compreender melhor. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente pegar e ir até a B3. Então, eu, investidora, eu não vou poder ir direto aqui a B3 para realizar a compra das ações, de um papel, de um valor imobiliário, por exemplo. Não posso. Eu tenho que passar pelos representantes. Quem são esses representantes? Eu tenho que, passar aqui. E esses representantes, eles podem ser, por exemplo, a Clear, a Modal Mais, a XP, a Rico, a Enzivest e diversas outras que existem aí no mercado. Essas são instituições representantes. São nelas que eu vou fazer minha conta, são nelas que eu vou fazer as operações, são nelas que eu vou entrar lá no home broker e vou realizar as minhas operações. E daí elas vão pegar e vão até a B3 para a B3 fazer o registro dessa minha operação, ok? Então, B3 faz o registro e os representantes que vão até lá para realizar a operação que eu emiti. Tá? Então, o que acontece? Por que eu não posso ir direto à B3? Por que eu não posso chegar lá na B3 e pegar e fazer o meu registro? Porque simplesmente, imagine, quantos investidores que nós temos aumentaram drasticamente, recentemente até saiu uma notícia que agora nós temos 1 milhão de mulheres, né, dentro da Bolsa de Valores, isso é um marco histórico. Então, imagine se todos eles tivessem que ir lá à B3. Não ia dar certo. Então, o que eles fazem? Não, eu não vou transacionar com todos vocês são muitas pessoas e tal. Então, eu quero falar só com determinadas instituições. Então, não é muito mais fácil pegar e falar, eu comprar pela Clear, pela XP, por exemplo. A B3 vai ter relação com essas instituições, tá? Não importa quantos investidores compraram da Clear. A B3 só vai saber da Clear, entendeu? Então, por isso que a gente precisa dessa intermediação entre, né, as instituições e a B3 e os investidores e emissores. Então, perceba, eu, na verdade, aqui, vamos dizer, a investidora, eu comprei ações, por exemplo, desse serzinho aqui, né? O emissor vendeu para mim. Só que eu não sei que eu comprei. Eu, investidora, eu não sei que eu comprei desse emissor. Eu vou mandar a minha operação aqui para Clear, por exemplo. Então, eu vou escrever aqui. Vou mandar para Clear, só um exemplo, tá? E o emissor, ele vai mandar para XP, que acaba sendo até do mesmo grupo, mas vamos dizer aqui, não, eu vou até colocar outra só para ficar bem claro que podem ser diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui a Rico, tá? Então, o emissor, ele vai até a Rico, compra lá, vende as ações, coloca uma operação de venda para as ações lá da Petrobras. Eu, investidora, vou pegar aqui, eu vou pegar e vou colocar uma ordem de compra lá na Clear.
E essas transações, elas vão ser enviadas para registro, quando der o match, né? Quando aparecer lá, eu quero vender 100, o outro quer comprar. Eu quero comprar 100, o outro quer vender 100. Deu, pronto, beleza. O registro é executado pela B3, tá bom? Então, isso daqui tem que ficar bem claro. Tem esse intermediário aqui no meio, tá? Que são os representantes. Então, são os meus representantes. Então, vamos dizer que a gente não tem os representantes lá na política mesmo, né? Então, eu não vou falar diretamente. Imagine o caos que seria dentro do parlamento que fosse, né? Dentro de uma instituição, para decidir algo político, uma política pública. Ter lá comissões que escutem a nossa voz, né? Audiências públicas é interessante, porque a gente vai lá diretamente, a gente vai dar a nossa opinião, certo? Ou por meio do plebiscito, por meio do referendo, que a gente acaba colocando diretamente a nossa opinião. Tudo bem até aí. Mas imagine o caos que seria se todos nós fôssemos falar a nossa opinião para a emissão, a criação de uma lei. Imagine como que seria. Por isso que a gente tem os nossos representantes, né? Que representa a maioria, né? Então, pelo voto, né? A gente tem os nossos representantes, ok? Porque a gente já percebe, vamos dizer, dentro de uma reunião de condomínio. Olha o tanto de opiniões diversas que existe. Agora, coloque isso dentro de um país ou coloque isso dentro de todos, né? Os investidores, né? Se eu tivesse que ficar procurando. Então, por isso que é organizado dessa forma. Espero que tenha ficado claro, mas caso ainda tenha alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu tento respondê-los assim que possível. Mas, enfim, o que são as tais das corretoras de títulos e valores imobiliários, que eu acabei de comentar, que está ali no meio, né, que vai ser o nosso representante, e as distribuidoras de títulos e valores imobiliários? Porque essa aula trata-se dessas duas instituições financeiras, correto? Mas o que são? Qual que é a diferença entre elas? Eu até coloquei esse desenho aqui, que são os gêmeos, para vocês gravarem isso, porque vai ajudar na hora da prova. Por que são gêmeos? Gêmeos idênticos? Porque hoje não existe mais diferença. Qual que é a diferença? Não existe, eliminou-se a principal diferença entre as corretoras e as distribuidoras. Isso há desde uma decisão conjunta em 2009, tá? Então, hoje, praticamente, elas podem realizar as mesmas operações. Para fins de prova, elas são iguais. Então, por isso que eu coloquei esse desenho dos gêmeos. São iguais, ponto, não tem discussão, não vamos ficar entrando em detalhes de uma linha para outra, tá? Então, gravem isso. Corretoras e distribuidores de títulos e valores imobiliários, mesma coisa, tá? Então, aqui a gente tem a participação, eu trouxe aqui lá da B3, que a gente pode verificar quais são os mercados de ação lá dentro da nossa B3, né? Quais são as transações, esses valores imobiliários que podem ser negociados lá, né? Então, a gente tem desde aqui a renda variável, a renda fixa privada, derivativo, câmbio, renda fixa. Então, aqui tem diversos, vocês podem acessar lá o site da B3, que também existem bastantes informações, tá? Só trouxe aqui a cunho de curiosidade. E vamos entrar diretamente agora, peço paciência para vocês, que a gente vai começar a ver um pouco mais do que está na legislação, tá? Então, o que fazem essas corretoras e distribuidoras? Elas vão oferecer, serviços como plataformas, né, de investimento pela internet, então, o nosso famoso home broker. Então, lembra-se, quando a gente foi lá comprar, eu fui comprar ações da Clear, e você, por exemplo, foi lá na Rico, a gente utiliza o home broker. E na primeira vista, né, aquele monte de número e sobe e desce, a gente fica até confuso. Mas depois, com a prática, a gente começa a entender e compreender melhor como que funciona. E, além disso, essas corretoras e distribuidoras, elas vão prestar consultoria financeira, fazer clubes de investimento, financiamento para compra de ações, que é a conta margem, que a gente vai ver daqui a pouco como que funciona, a administração de custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes. Então, esse daqui seria a nossa estrelinha desse vídeo, para saber o que fazem essas corretoras e essas distribuidoras. Então, elas são, em essência, prestadoras de serviços, tá? Dentro lá do nosso mercado financeiro, tá? E como que elas ganham isso? Eu até coloquei ele no videozinho, tinha um dinheirinho escondido ali atrás das instituições, porque elas não vão fazer isso simplesmente por causa dos nossos olhos azuis, né? Então, a gente precisa pagar determinadas taxas e elas também podem cobrar comissões. Também tem, né? A gente sempre vê lá a corretagem. Agora, a maioria das corretoras e distribuidoras, né? Elas falam que a corretagem é zero, mas elas podem cobrar determinadas taxas, tá bom? Então, é isso assim que elas são remuneradas, tá bom? Então, aqui a gente vai ter a agente superavitária,
que é a Nossa Senhora Felisberta, lá dos primeiros vídeos. Quem está acompanhando desde o início já conhece essa figurinha. Então, a gente tem a Senhora Felisberta, que vai até o nosso home broker, certo? Ou ela pode também pedir para a mesa de operações. O que seria a mesa de operações, tá, gente? Por exemplo, tem pessoas que estão assistindo a esse curso, que já escreveram para mim, que estão estudando para serem analistas plenos, né, que podem dedicar a sua vida para informar, para indicar determinados ativos para as pessoas. E esses operadores, economistas, financeiros, eles podem, né, eles têm lá uma certificação dizendo que pode chegar para a senhora Felisberta e pegar e falar assim, ó, senhora Felisberta, tá, o mercado tá assim, não sei o que, a macroeconomia, beleza? Então, você pode comprar o ativo lá da Petrobras porque tem, ou vamos fazer uma operação de opções, tá? Aí a senhora Felisberta, ela pega e vai pagar uma taxinha para a mesa de operações para que essa pessoa realize para ela a operação, mande a operação, tá? Ou ela pode ir até o home broker e ela mesma digitar lá, fazer a ordem de compra ou de venda dentro do home broker, tá bom? Então, esses são os locais, né, que ela pode fazer essa determinada operação. Então, ou pode ser pelo home broker ou pela mesa de operações. Então, vou até escrever aqui, ó, pode ser pela mesa de operações ou pelo home broker. Home broker, tá bom, pessoal? E, então, ela vai até onde? Ela vai ter acesso a esse home broker e essa mesa de operações simplesmente saindo, abrindo a janela e falando: ah, eu quero vender uma ação da Petrobras. Não, não é assim. Ela precisa se direcionar a um representante. E quem que vão ser esses representantes? Vão ser ou a corretora ou a distribuidora, que, para fins de prova, e até a gente já viu, que realizam as mesmas operações. Para nós é tudo a mesma coisa. E como que essas corretoras e distribuidoras elas vão atuar? Elas vão oferecer esses serviços, home broker, mesas de operações e tudo mais lá, os clubes, etc. Mas elas não vão fazer isso simplesmente porque elas gostam da senhora Felisberta. Elas vão trabalhar esperando alguma remuneração. E essa remuneração geralmente é feita aqui por meio da corretagem, tá? E daí a corretora, a distribuidora, ela vai se dirigir, né, com essa forma lá para a B3, tá bom? E dentro da B3, a B3 vai realizar o registro das operações lá que a superavitária, no caso, né, que depois ela vai encontrar uma deficitária que vai realizar uma compra ou uma venda. E como que a B3 ela é remunerada? Ela é remunerada por meio dos emolumentos, que é sempre uma taxinha que tem, até vocês podem conferir dentro do próprio site da B3, que é uma taxinha lá, um percentual que a cada operação, para fazer o registro, é feita essa cobrança. Tanto é que quando vocês forem calcular lá o preço médio das ações, vocês têm que considerar essas taxas. Tanto a taxa de corretagem, se ela existir, quanto os emolumentos e taxas de liquidação, tá bom? E não esqueça de deixar o like, né, de vocês, caso vocês estejam entendendo melhor a respeito das corretoras e distribuidoras. E daí, só relembrando um pouco a respeito do que são os valores imobiliários. Isso a gente já viu em aulas anteriores, só para mostrar para vocês que eu estou dando um exemplo da ação, porque é o que a gente vê mais, o que a gente está mais acostumado a ouvir e até mesmo a operar, tá? Mas os valores imobiliários, como a gente viu lá na aula da CVM, não se resume a ações. A gente tem diversos outros, né, ativos, títulos que podem ser os valores imobiliários. Então, vocês confiram depois a aula da CVM para ver com mais detalhes, ou deem uma lida, né, nessa legislação que trata lá da CVM do que são os valores imobiliários. E aqui só um cunho de curiosidade para vocês verificarem o quanto que a bolsa evoluiu ao longo do tempo. A gente vai ver a bolsa de valores com mais detalhes na aula propriamente de bolsa de mercadorias e futuros e bolsa de valores, que está mais para o final do nosso módulo. Entretanto, como a gente está falando das distribuidoras, que são as nossas representantes lá na bolsa, eu trago isso daqui para vocês, só para vocês saberem a cunha de curiosidade. Tá? Então, pense que a Bolsa de Valores ela é super antiga, a gente vai ver a história dela mais lá no, como eu comentei, no final do módulo, mas ó, só para vocês verificarem, aqui, ó, por exemplo, na década de 70, as negociações elas eram feitas por meio do pregão de pedra. Vocês já tinham ouvido falar? Se sim, deixa aqui nos comentários, se não, falem para mim também, que era uma novidade.
as ofertas, elas eram feitas e anotadas numa lousa gigante de giz. Vocês já pensaram como que era isso? Mas a gente tinha uma pessoa aqui, ó, colocando em giz o que era compra, o que era venda. Imagine. Aí, em 95, ela começou com um pregão Viva Voz, que era aquela loucura. Eu não sei se tem alguém aqui que lembra dessa época, já operava nessa época. Era loucura, todo mundo gritando, até fazendo a pesquisa, né, para realizar essa aula, percebe qual era a taxa de suicídio era muito alta, porque era um ambiente muito desgastante. Pense que cada cabecinha dessa daqui era representante de alguma das instituições, né, e representava a gente, né, que queria fazer alguma operação de compra e venda, e ficava gritando, compra, vende, vai. Imagine o caos que era trabalhar, né, nesse ambiente, né. Hoje em dia, né, já em 2005, agora não tem mais o pregão Viva Voz, agora todas as negociações, né, finalmente são feitas, né, pelo sistema eletrônico. Então, essas pessoas aqui, né, esses representantes, eles não ficam mais lá gritando, eles ficam sentadinhos, né, na mesa de operações, igual eu comentei anteriormente, emitindo, né, recebendo esses telefonemas ou mensagens, solicitando que eles façam as operações. Então, agora virou como se fosse um museu, né, fica mais lá para a gente conhecer, mas não existe mais aquela gritaria toda. Daí, para vocês saberem mais, né, a respeito das tarifas e corretoras e distribuidoras, né, de títulos e valores imobiliários e câmbio, eu deixo aqui o QR Code, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, para caso vocês queiram verificar, até para não só para a prova, né, para mais nosso dia a dia, para a gente saber quais são as corretoras autorizadas a operar, quais são as taxas que elas estão informando, né, ao Banco Central. E aqui ao lado eu deixo para vocês as legislações, caso vocês queiram aprofundar mais, se vocês precisarem com mais detalhes de informações, né, para provas específicas que vocês venham a fazer, deixo aqui para vocês darem uma olhada depois também, tá? Então, vamos verificar agora as principais atividades com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Então, o que essas distribuidoras e corretoras, né, então as principais atividades, né, eu só vou colocar aqui das corretoras e distribuidoras, tá? São as principais atividades. Então, elas podem, que é aquela principal, né, comprar e vender títulos e valores imobiliários por conta própria e de terceiros. Qual próxima? Ela vai poder operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria de terceiros. Então, não só necessariamente na bolsa de valores. Por isso que eu falei, né, eu dei o exemplo lá, falando da bolsa de valores, da B3, mas elas são nossas representantes em outras situações também. E, então, aqui ela pode intermediar a oferta pública e distribuição de títulos, valores, mercados imobiliários no mercado. Ela pode operar, né, na bolsa de valores também. Então, perceba esses verbinhos: comprar e vender, operar, intermediar, operar, comprar, vender, intermediar, tá? Então, é sempre isso. Sempre lembre-se daquele momento. Ela é nossa representante. Então, qualquer coisa que eu, pessoa, né, física ou pessoa jurídica, que seja uma investidora ou uma emissora, eu preciso me direcionar para essas minhas representantes para realizar as compras e vendas, para operar. Então, pense que ela sempre vai estar no meio entre nós e os fins de registro de fato, né? Daí, o que mais que ela faz? Ela faz, ó, administrar e carteiras e custodiar de títulos e valores imobiliários, né? Então ela vai fazer essa administração. Ela pode subscrever emissões de títulos e valores imobiliários. O que mais? Ela pode exercer funções de agente fiduciário. Aí, o que seria agente fiduciário? Eu coloquei aqui para vocês. Seria o profissional que representa a comunhão dos debenturistas ou dos beneficiários de direitos creditórios, a depender do caso, com deveres e poderes específicos, para defender os direitos e interesses dos representados, assumindo também outras responsabilidades e atribuições determinadas em lei e na regulamentação. Tá bom? A próxima função é instituir, organizar e administrar os fundos e clubes de investimento também. Aí a gente também tem intermediar operações de compra e venda de moeda estrangeira, além de outras operações no mercado de câmbio. Então, ela também vai operar lá no mercado de câmbio, que a gente comentou lá no começo, né, que é mais concentrado geralmente no mercado de capitais, mas também está ligada ao mercado de câmbio, moeda de câmbio, né? Principais atividades, né? Praticar operações de compra e venda de metais preciosos também no mercado físico por conta própria de terceiros. Pode realizar operações compromissadas. Também pode praticar operações de conta-margem. Isso daqui cai bastante em prova. Então, o que seria operar conta-margem? Seria como se fosse o cheque especial, sabe? O LIS que tem lá nos bancos, que, por exemplo, você tem um determinado crédito dentro do banco, né?
E daí você olha lá na tua fatura, você ganha R$ 1.000. Mas sempre quando você entra na sua conta corrente, não tem R$ 1.000, tem, vamos dizer, 1.500. Mas aqueles 500 não é seu, é do banco. O banco está deixando pré-aprovado ali já um crédito de R$ 500 para você. Então vamos dizer, né? Eu vou colocar aqui do ladinho aqui. Tem R$ 1.000 que você ganha de remuneração. Só que você entra lá na tua conta, tem 1.500. Os R$ 500, na verdade, é como se fosse um empréstimo adiantado que o banco está dando para você, tá? Então, é um empréstimo adiantado que o banco está dando para você. Se você utilizar esse dinheiro, o que vai acontecer? Você vai pagar uma das maiores taxas que existe dentro do nosso sistema financeiro, tá? Então, atenção com isso também, né? E, inclusive, saiu uma normativa do Banco Central, já faz algum tempo, que fala que você pode solicitar para os bancos que eles retirem aquilo, porque a partir de um determinado valor, esses bancos, essas instituições, elas estão autorizadas a cobrar uma taxa para você por simplesmente deixar disponível esse LIS, esse cheque especial para vocês, tá? Então, dependendo do valor, você paga uma determinada taxa. Então, para evitar qualquer coisa, eu já solicitei que tirassem esse cheque especial de mim. Então, fiquem atentos com isso também, tá? Mas, enfim, voltando aqui para a operação de conta-margem, é só para mostrar que é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ser lá no banco comercial, por exemplo, que eu tenho aquele crédito disponível, eu tenho isso disponível na corretora e na distribuidora. Então, eu consigo alavancar, então eles chamam, né, de alavancar as minhas operações. Então, eu vou utilizar dinheiro de terceiros para comprar ativos. Então, isso que é a operação de conta-margem. As corretoras e distribuidoras, elas podem deixar um determinado dinheiro disponível para você, para que você consiga alavancar as suas operações. Entenderam? E daí a gente tem aqui prestar serviços de intermediação de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades dos mercados financeiros e de capitais, né? Então, toda aquela intermediação, geralmente isso tudo, né? Essa assessoria, assistência técnica é feita por vocês, né? Futuros analistas, tá? Como resumo, eu gostaria de trazer aqui as principais funções e os serviços prestados, tá? Então, o que eu vejo caindo em prova? É principalmente essa intermediação que elas realizam. Então, vai ser na negociação de títulos e valores imobiliários. Então, não são apenas ações. Ah, ações? Sim, mas não apenas ações, tá bom? E isso está ligado muito entre investidores e os tomadores de recursos, que são nada mais são, né, do que os meus agentes superavitarários e os meus agentes deficitários, tá? Elas são constituídas, isso daqui também eu vi cair em prova, que é sobre a sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Elas podem ter essas duas formas de constituição. E isso daqui, olha, isso daqui vocês têm que ter atenção, porque a gente olha, títulos de valores imobiliários, beleza, então é só a CVM. Não, é supervisionada tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Guardem isso, anotem isso para vocês não esquecerem. Façam lá, se vocês já desenharam, né? Espero que vocês já tenham desenhado o nosso diagraminha. Vão lá e façam uma flechinha especificando que as corretoras e as sociedades distribuidoras de títulos imobiliários, elas são supervisionadas pelos dois, tanto pelo Bacen quanto pela CVM, tá bom? E o que elas fazem? Elas prestam serviços. E daí tem diversos aqui, né? A gente viu ali agora na legislação, mas tem home broker, a gente tem consultoria, a gente tem clube de investimento, financiamento para compra e venda de ações, que daí seria, né? Aqui tá financiamento, mas seria mais um empréstimo, né? Que é realizado com essa conta margem, tá? Então, conta margem cai bastante, principalmente para vocês que vão fazer teste da Ambima. Administração e custódia de títulos e valores imobiliários. Então, é administração e custódia, tá? Porque pode vir falando que a custódia é feita pela B3, tá? Então, atenção com isso daqui, certo? As referências, então, foram o Banco Central, a legislação, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais a respeito das instituições de pagamento. Deixem aqui já nos comentários para mim, respondendo a seguinte questão: instituições de pagamento fazem parte do Sistema Financeiro Nacional? Por favor, né? E confiram a resposta no nosso próximo vídeo. E, de novo, caso vocês tenham gostado deste vídeo, tenham aprendido um pouco mais, deixe o like de vocês e não deixe de compartilhar com todos aqueles que estão estudando para provas de concurso que caiam, né? Sistema Financeiro Nacional ou para os testes da Ambima. Bom, um beijo e até o próximo vídeo.
Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.